Vanderlei, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Sei que talvez não seja o resultado que você mais gostaria, mas é um empate importante contra o Fortaleza. Mas o que mais se tem falado é a ausência de alguns jogadores, como o próprio Duqueiroz, o Barleta, Júnior Moraes. Quem? E a ausência de alguns jogadores que não foram relacionados para a partida de hoje. Queria que você falasse sobre a ausência do Barleta, também do Duqueiroz, do Júnior Moraes, jogadores que não estiveram na partida hoje. Se eles não tiveram aqui é porque eles não eram para estar aqui. Eu optei por outros. Faz parte eu tenho tantos jogadores, né? E a opção foi por outros jogadores, né? Então eu prefiro muito mais falar do que estão aqui do que falar dos que não foram. Só para te falar sobre o Duqueiroz, ele não é mais jogador nosso. Se eu botar ele, você vai me dar porrada se ele se machucar. Vai falar assim, esse Luxemburgo é responsável, colocou o jogador, daqui a um mês ele vai embora, quebrou a perna, machucou, que nem o Luizão lá atrás contra o Borussia, que ele se machucou, e eu falei que não era para ele jogar, e ele jogou e perdemos 10 milhões de dólares. Essa pergunta que você faria o contrário se eu colocasse ele para jogar, tomasse uma porrada e falar, pô, o Luxemburgo é responsável. Então eu prefiro que ele vá cuidar da vida, ele não está mais com a cabeça aqui, ele vai buscar um outro espaço, outro lugar, e a gente vai colocar os jogadores que eles possam estar com a cabeça aqui. Só vou falar do Queiroz porque é uma coisa que... Agora os outros, cara, não tem por que eu falar dos caras que não vieram para cá, tem que falar dos caras que estão aqui, entendeu? Vanderlei, boa noite, aqui no meio. Ó. Em 4 dias, né, praticamente que você está lá, é muito difícil você dar ritmo de jogo para a equipe, montar um sistema, mas, e ainda mais como contra uma equipe como Fortaleza, que joga junto há tanto tempo com o mesmo técnico. Né? Agora, deu para perceber a diferença da entrevista que o Cássio deu no jogo passado, que o time estava no limite psicológico, para o time de hoje, né, a força de vontade, a garra, o Gil no ataque no final do jogo, o Matheus Bidu, outros jogadores, enfim. O que você fez para mudar esse ânimo do Corinthians e se você concorda que esse foi o grande diferencial do jogo passado para o jogo de hoje, por favor. Obrigado. Boa. Assim, se você percebeu, o Corinthians foi consistente em cima daquilo que nós treinamos no primeiro tempo. O Fortaleza tem um time muito bem organizado, já está com treinadores na 3ª temporada, contrata jogadores de acordo com o que ele precisa para a sua equipe, e é uma equipe que todo mundo está encantado de ver jogar, porque é um time bom, é um time muito bom. E nós conseguimos deixar ele dominar a bola. O que eles queriam? Que nós fôssemos marcar ele sob pressão no campo deles, para poder encontrar espaço para velocidade, tanto do lado direito como do lado esquerdo, que são jogadores velozes. Ele trocou um jogador assim, O Pochettino, que joga naturalmente com o Thiago, já não jogou hoje porque ele quis deixar o meio-campo dele mais consistente, que ele sabia que a gente ia ter um meio-campo mais consistente. Então, que já houve uma preocupação do adversário com a gente. E o time se manteve equilibrado no primeiro tempo. Depois, em função do resultado e da busca de querer uma conquista, vai se desorganizando naturalmente. As mudanças vão acontecendo, então não tem é muito pouco tempo para que você consiga entrosar tudo ao mesmo tempo, né? Então eu achei que foi muito bom. O Matheus com o Matheus, o Rony e o Fausto, eles deram consistência e conseguiram chegar. Agora precisam chegar um pouco mais. A entrevista, cara, isso aqui é Corinthians, o desgaste emocional vai ter. Então, o Cássio é um atleta que a expressão física dele, a expressão facial dele tem muita coisa que passa para o elenco, né? E você vê que ele já é uma entrevista totalmente diferente, porque ele viu que coisa que aconteceram coisas boas. E aconteceram coisas boas mesmo, sabe? Porque a bola hoje já bateu na trave, não entrou. A bola hoje já o cara já fez o gol, estava impedido, voltou. Quer dizer, aí depois nós saímos atrás, conseguimos empatar e tivemos chance de poder virar o jogo. Então aconteceram coisas boas, eu vou me ater mais a essas coisas boas do que as coisas ruins que eu observei, que aconteceram, né? Mas eu prefiro me ater mais a coisas boas que aconteceram dentro do jogo. Vanderlei, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar sobre o Roger Guedes. Né? No ano passado, ele até deu algumas declarações que não gosta de jogar de centroavante, gosta de jogar na ponta esquerda. Como foi essa conversa com o camisa 10 do Corinthians, que sem dúvida está sendo o principal jogador do time, para voltar a essa posição e deixar um pouco o lado esquerdo do campo? Obrigado. Cara, eu conversei bola com ele. Você percebeu que o Roger Guedes, eu dei mais liberdade para ele, teve 2 jogadas no primeiro tempo, que é a jogada de atacante, em que ele bateu para receber a bola como se fosse receber um passe em cima, e ele já recebeu a bola na frente, em condições de poder dominar a bola e até ir para o gol.
É isso que eu quero. Quando ele estiver ali, ele vai estar próximo do gol. Ele pode jogar do lado. Só que nós ficamos vulneráveis, perceber? Nós ficamos vulneráveis. Eu tive que trazer o Biro para dentro. Nós ficamos vulneráveis, porque o Yuri, ele não tem a característica de meio campo. Eu tive que trazer o Biro para dentro e colocar o Roger na esquerda para nós equilibrarmos de novo o meio campo com a segunda bola, que era roubar e achar alguém na frente aqui, a bola ficar. Aí o Biro veio para dentro, que é um jogador que tanto joga pela direita, como pela esquerda, como por dentro. Então, o Roger jogar pela esquerda, com o Yuri, né? Nós vamos ter uma vulnerabilidade importante ali, entendeu? Mas é uma coisa que pode acontecer dentro do jogo. Vanderlei, Rafael, Energia 97, Rafael Sgrilles. Prazer falar com você, não tinha conversado com você ainda. Prazer é todo meu. Vanderlei, juntando e contando o Fagner, como são 6 jogadores provenientes da base do Corinthians, contando com o Fagner. Queria que você falasse um pouco desses jogadores que tiveram chance hoje, principalmente o Pedro. Eu não sei se há essa possibilidade. Hoje, com a atuação do Biro, você estuda a possibilidade de pedir a desconvocação do Biro da seleção sub-20? Não sei se há essa possibilidade. Acho difícil, porque ele é titular da equipe, né? Um jogador que a seleção conta bastante com ele. É que eu acho que foi no treinamento, quando foi essa semana que nós treinamos lá com os reservas contra os juniores. Aí eu vi aquele cara, que ele parece aquele cara daquela música, que faz aquele negócio assim, não faz? O cabelo vem aqui, né? Como é que é aquela música lá, como é que é? Uma que tá na net aí. Como é que é? Fala aí, porra. Como é que é? Aquele negócio lá, aí que faz tira um capô aqui, aparece aqui, né? E ele é um jogador, rapaz, interessantíssimo. É um jogador que tanto joga por dentro como por fora, na esquerda e na direita. Por fora, na esquerda e na direita. E com uma coisa, primeira jogada que ele fez, ele limpou, quebrou linhas. Isso é fundamental no futebol, quebrar linhas, né? E depois, quando eu passei ele para dentro, ele deu um tapa, que ele achou o Roger de primeira, que é jogador que sabe jogar bola, né? Eu cheguei agora, se eu tivesse chegado um pouquinho antes, eu ia pedir para que ele não fosse, porque o Hendrick não foi, né? Então acho que o jogador que nós precisamos de colocar como mercado de futebol, valorização da base, e para a equipe que precisa de um jogador talentoso como ele, né? Eu teria pedido para que ele ficasse aqui. Ele e o Pedro são jogadores importantes. Nós estamos fazendo um processo de renovação, na oportunidade para os jovens. Eu gosto muito disso. E jogadores com a cara, com a marca do Corinthians, né? Isso é muito importante. E ele é um jogador diferente. É um jogador que vai dar muitas alegrias ao Corinthians. Agora, ele vai para a seleção, né? Se pudesse ficar aqui, seria bom, né? Agora, só não entendo porque é um jogador que... o Hendrick, né? Tá ficando e é um jogador que levaria para a seleção naturalmente, né? Mas faz parte. Oi? Eu acho difícil, cara, né? Acho difícil. Mas se puder, seria bom, né? Se pudesse. Vanderlei, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você falou sobre o Guilherme Biro, jogador que quebra linhas, e é um estilo de jogador que você gosta. Eu queria que você fizesse uma análise do Pedro hoje, fez apenas o 6º jogo dele pelo profissional, o 2º como titular. Que avaliação você faz dele? E se esse é o estilo de jogo que você procura, com jogadores de velocidades pelo lado do campo. Obrigado. Ele é velocista, né? Ele gosta de espaço, né? E a proposta de jogo nosso que não era de marcar adiantado, era marcar um pouco mais da intermediária para trás para ter bola, porque o que o Fortaleza queria é que nós marcássemos adiantado. Eles são muito fortes nisso, tanto com o Moisés como que joga o Canhotinho que joga na direita lá. Então eles são perigosíssimos. E aí eu fiz o time chegar um pouquinho mais. Então precisava do Biro, só que nós giramos a bola muitas vezes no primeiro tempo, e aí nós até conversei sobre isso aí, no intervalo. E ela chegava no Murilo, e aí o Murilo, o Rony, já podia achar o Biro direto no mano a mano. Aí ela vinha no Fábio Santos e com Dita já nas costas dele. Era um passe que seria melhor, mas isso é coisa de treinamento. Porque o Biro é bom quando tiver um espaço para ele poder estar no mano a mano, velocidade. Tem uma bola que eu acho que não estava impedido, que o Matheus, nós treinamos aquilo dele, vir pegar e o Matheus ou Fábio meter essa bola por cima, ele já ia embora, aquilo ali é a jogada dele. Então assim, tem 17 anos, primeiro e segundo jogo no profissional, agora ele vai jogar mais vezes. Vai ter que jogar mais vezes, vai começar a entrar e botar ele para jogar. Vanderlei, Luiz Fabiani da Rádio Itatiaia. Hoje você optou por uma escalação que na idade média são quase 5 anos de diferença em relação ao que vinha jogando. Isso é um indício que você trabalha para rejuvenescer a equipe? E se sim,
isso implica necessariamente em algumas contratações do Corinthians já no meio do ano. Agora, com uma semana à frente do clube, o diagnóstico que você tem do elenco é que o Corinthians precisa contratar? Cara, essas coisas não adianta que... Boa pergunta, ótima, mas eu só respondo internamente, cara. Eu não vou responder aqui. O que nós vamos fazer? Até porque o mercado é muito rápido, né? Se eu falar o nome de um jogador de meio campo, jogador de ataque, aí de um preço muda para outro. Então, tá? E outra coisa que eu gostaria que você entendesse. Eu coloquei um meio campo para que a nossa equipe tivesse consistência com um adversário muito difícil, né? Cara, o Fagner hoje jogou com saúde o tempo todo, porque ele jogou por trás apoiando, ele não é mais nenhum garoto, jogou por trás apoiando no ataque como jogador de meio campo, e de vez em quando ele errou muito pouco passe e abasteceu o Adson o tempo todinho. Não precisa aquele negócio que o pessoal fala box to box. O Fábio não é uma garoto, tem que passar toda hora na linha de fundo, porque ele não vai aguentar, mas ele pode descer consistente. O Fábio, ele foi até o limite dele, porque ele vinha de uma lesão, uma doença, ele ficou abatido esses dias aí, então ele foi no limite, tanto é que eu coloco o Bidu no lugar dele. E o diminuir a idade... Cara, eu não quero jogar para os jogadores mais experientes, até porque o futebol não é desta forma, senão você teria que crucificar o time do Fluminense, tem jogadores tão experientes como nós temos. O Marcelo, quantos anos tem? 35 ou 36? O Felipe tem quantos anos tem? 40. Quantos anos tem o Fábio? 41. Quantos anos tem o centroavante, o Cano? Então, quer dizer, não quer dizer a idade. É um entrosamento, é uma proteção, uma série de coisas que você precisa de organizar. O jogador que não pode, com idade, passar tantas vezes. O Marcelo é praticamente um jogador de meio campo no Fluminense. Não um jogador de agudo, que passa, como ele passava antigamente. Ele vem organizando. Então, tudo isso é questão de quê? De tempo, maturação, treinamento, para as coisas se encontrarem. Obrigado. Luxemburgo, boa noite. Você falou que buscava um meio-campo consistente hoje para enfrentar o Fortaleza. Na verdade, um meio-campo consistente como um todo. Contra o Del Valle, na terça-feira passada, você começou com o Fausto Vera, Maicon, Giuliano e Adson. Hoje, ao invés do Giuliano e do Maicon... O Adson não é jogador de meio-campo, peraí. Isso, Adson, mas no trio do meio-campo. O Adson não é jogador... O Adson é um cara que joga na direita, puxando para dentro, mas não como jogador de meio campo, puxando como atacante. Mas em relação ao Giuliano e ao Maicon, o Giuliano e Maicon começam no banco de reservas, hoje você prefere o Rony e o Matheus Araújo. Com esses dois, você achou que hoje o meio campo, ele chegou mais perto desse patamar de consistência que você pensa para o time, e também numa outra função de permitir com que o Roger Guedes não pudesse ficar ali mais preocupado com o ataque, como você tinha falado também no último jogo? A ida do Roger Guedes para dentro foi isso, deixar ele mais próximo, né, mais livre, né? E o Yuri quebrou o gelo, né? Porque se ele entra de cara e não faz o gol, ele ia ser cobrado. Ele, de repente, eu falei, você vai entrar depois, você vai fazer o gol, ela vai bater na tua bunda, vai entrar, vai começar a coisa a mudar. Agora, a análise eu não gosto de fazer de comparação, que nem você fez. O fulano e Beltrano que jogou no jogo passado, o Vale agora jogou daqui. Não, essas análises são internas no nosso comportamento diário, nas coisas que vamos fazer diário, de análise de quem pode jogar, quem não pode jogar, entendeu? Senão, vocês não vão perdemos pro Del Valle, empatamos hoje, aqueles caras não prestam, que prestem hoje, não. Tem que fazendo a coisa acontecer. Aqui, Luxemburgo, tudo bem? Boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Duas perguntas. A primeira, em cima dos garotos, né? O Biro, o Matheus, Pedro, todos eles ali, eu queria que você falasse da parte física e atlética deles. Porque o futebol de hoje, né, com a marcação muito perto, enfim, você precisa ter a sustentação física para um drible, para o lançamento, eu queria saber, você está encontrando isso? Porque muitas vezes os seus jogadores tomam a trombada, tem a pegada, eles caem no chão, enfim, quanto tempo você acha que isso, com uma suplementação alimentar, enfim, quanto tempo que isso melhora, se você também já diagnostica aí uma situação de crescimento nesse sentido? E a segunda, por favor, o posicionamento do Paulinho. Até agora ele era centroavante, estava entrando com os outros treinadores como centroavante, com você como segundo volante. Você conversou com ele, é uma decisão sua, a partir de agora ele entra no meio de campo e nada aquela coisa de centroavante mais? Obrigado. Cara, se você ver a consistência de equipe hoje e com a passada, você vai ver que já houve um acréscimo do jogo passado para esse jogo. Por quê? Não é porque nós avançamos fisicamente, porque a equipe compacta, a equipe mais bem posicionada, o jogador desgasta menos. Isso é normal dentro do futebol.
quando você tem um time equilibrado. Então, o adversário teve mais posse de bola, de repente encontrou mais espaço, mas não tinha nunca a bola final no primeiro tempo. A bola final sempre morria em cima da gente. Então, essa é uma equipe que já tive mais tempo de treinar. Podia ser com outros jogadores, mas já tive mais tempo de treinar, de poder fazer ontem, só trabalho tático ontem, só trabalho tático, dando ênfase às coisas que aconteceram. Eu ia falar uma coisa, mas não posso falar que os adversários... Houve uma mudança importante hoje dentro da equipe de posicionamento defensivo, né? Houve uma mudança importante. Então, acho que as coisas estão acontecendo. E eu não gosto muito de ter essa coisa de ficar falando na equipe para fora, aconteceu isso e aquilo. Acho que nós estamos no caminho certo. E vocês, que são experts, né? Vocês são espertos, vão vendo que as coisas estão acontecendo. E as cobranças vão existir, não vão existir, mas as coisas vão acontecer. Eu acho que nós estamos com pouco tempo, estamos caminhando bem. Eu não vou falar individualmente, cara. Porque, assim, Paulinho é um jogador de quantos anos? 34 para 35. Cara, se eu tiver que usar ele de centroavante em qualquer momento, eu vou colocar. Mas não é a posição que ele joga, é? Então eu tenho que ver com o Paulinho o seguinte, aonde é que ele pode jogar? Ele é um jogador. Agora, ele não é mais aquele jogador que ele entrava, né? Entre os zagueiros, entre o quase zagueiro, o lateral esquerdo, entre os dois zagueiros. Ele não consegue mais entrar ali. Então a gente tem que ir mudando a posição dele, né? Mas eu conversei com ele. Olá, Lucha. Caio Belentani, da Rádio Resenha do Interior. Também venho fazer uma pergunta para entender onde você acha, depois de uma semana que você já está à frente do clube, onde que o Corinthians consegue chegar nesse brasileiro, tendo em vista a dificuldade que está tendo com, por exemplo, que teve com o Goiás, claro que não estava com você, estava com o Cuca, mas onde você consegue ver que esse elenco do Corinthians, sem novas contratações, onde que consegue chegar? E aí minha pergunta também vai para entender como você vê o Corinthians à frente do Atlético Mineiro na próxima semana na Copa do Brasil. Vamos deixar o Atlético para depois, o cara é muito acelerado, cara. Vamos deixar o Atlético lá para frente. Vamos falar, tem o Botafogo, tem o São Paulo, né? Tem uma série de coisas que vão acontecer antes do Atlético, né? Agora, te precisar quando que nós vamos começar, é meio complicado, né? Nós já começamos. Pegar o jogo passado para cá, já melhoramos. Agora, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. A minha projeção com os jogadores foi que nós temos elenco, jogadores que ganharam campeonatos importantes aqui, jovens, talentosos, que podem melhorar. Você vê que são jogadores que mostraram que o Matheus é um jogador leve, o Forte é um bom jogador, o Biro mostrou, o Pedro é muito jovem. Então nós temos um atacante como o Yuri, como o próprio Roger, são dois atacantes que você vai ver no futebol brasileiro, quem tem uma dupla como o Roger e o Yuri, né? O Yuri não está fazendo gol, mas daqui a pouco a bola começa a entrar. Então eu vou fazer uma projeção, eu acho que nós vamos chegar, mas não dá para eu te precisar. Cara, tu vai ver. Vamos junto comigo. Lá na frente você me pergunta isso aí. Beleza? Lucha, boa noite. Aqui. Boa noite. Você já falou que não quer muito falar individualmente, né? Mas eu queria te pedir, por favor, para falar um pouquinho mais sobre o Yuri Alberto, porque me parece que o banco hoje foi mais no sentido de proteção do que de punição. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, por favor. Como é que é? Queria te pedir para falar sobre o Yuri Alberto. Me parece que você ter colocado ele no banco hoje foi mais no sentido de proteção do que de punição. Não teve punição nenhuma, não. Muito pelo contrário. É um jogador que está todo mundo cobrando 10 jogos sem fazer gol, e aí a pressão vem em cima dele. Ele tinha que entrar em campo, tipo, solto, tranquilo, e o jogo é dentro. E as pessoas, aí que vem um detalhezinho. As pessoas que estavam com resistência, ele começando a jogar, pediram a entrada dele dentro de campo porque viram que precisava de uma outra pessoa ali, né? Então, quer dizer, já acontece uma mudança na parte emocional externa, ele vai e faz o gol. Para ele foi muito bom e para a equipe foi muito bom também. Né? Recuperação é assim que acontece no futebol. Eu falei para ele, rapaz, fica tranquilo, você faz parte de um elenco que nós vamos fazer coisas boas. Agora, daqui a pouco você vai entrar no jogo, você vai fazer o gol de empate ou da vitória nossa, e a coisa vai acontecer. E aconteceu hoje de ele entrar e fazer o gol. Lucha, aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Bom, o Corinthians vinha de uma sequência muito ruim, né? E hoje conseguiu arrancar um empate. Quão importante é deixar de perder neste momento? Assim, o empate, nós queremos ganhar, né? Eu acho que o importante era uma vitória, um adversário difícil em casa, né? E aí você vai dizer, está satisfeito? Não, eu acho que ganhar seria bom. Mas em não ganhando, é melhor do que você perder
o ambiente ficar aquele ambiente pesado, né? Então que você vê que houve uma evolução da equipe, né? Então as pessoas começam a olhar assim, acho que o próximo jogo pode ser melhor, o próximo jogo em casa, quer dizer, começa a criar uma expectativa boa. Então eu acho que o resultado, não ganhando, acabou sendo um resultado muito bom. Boa noite, Lucha. Aqui, Yuri da Gazeta Esportiva. Eu queria voltar um pouco sobre a análise do jogo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o segundo tempo, né? Porque dá a impressão que o primeiro tempo o Corinthians foi até superior, teve mais chances de abrir o placar, mas no segundo tempo me pareceu que o Fortaleza equilibrou um pouco as ações. Eu gostaria de saber por que você acha isso, se você acha isso, se teve uma questão física também. E, por favor, que você falasse um pouquinho sobre o Fausto, porque ele me parece ser um jogador de muita imposição física, que marca bastante, mas que acho que por conta disso também recebe muitos cartões amarelos. A gente está indo para a 5ª rodada do Brasileiro e ele já está suspenso para o próximo jogo contra o Botafogo. Você tem uma orientação em cima dele a respeito disso ou não? Obrigado. Eu já falei sobre isso, né? Do primeiro tempo foi uma coisa, do segundo tempo foi outra. Aí nós fizemos as mudanças, né? Eu queria fazer um revezamento com o Yuri e o Roger por dentro, o Roger Guedes, por dentro, né? Quem voltava no volante e os dois por dentro, deixei o Biro por fora. O que aconteceu é que nós começamos a perder o meio campo. Aí ficamos ali só com 2 jogadores e aí os volantes já estavam jogando, aí, mas a gente tinha um Matheus e o Fausto ali e o Rony por trás. Eles trocavam a bola, mas a gente sempre estava próximo. Aí com a entrada do Yuri, eles começaram a jogar muito por ali, e quando a bola chegava do lado, chegava muito fácil para eles. E aí eu botei o Biro para dentro, para poder dar um pouquinho mais de preocupação para eles. O Biro consegue receber a bola. E mesmo com eles, uma equipe totalmente... O treinador deles tem já as mudanças, que os jogadores adaptados para a mudança, e nós estamos chegando com algumas mudanças. Por exemplo, eu entrei com o Biro por lá, de repente puxei ele para dentro, né? Tudo isso vai ser uma coisa que vamos... E percebe que o Adson, né? Ele estava no intervalo, foi isso, né? O jogador deles tinha cartão amarelo e eu queria que ele puxasse a jogada mano a mano e puxasse para dentro, que o jogador é canhoto, o lateral esquerdo é canhoto, puxasse para dentro, que o Adson também é canhoto, então ia dificultar. Mas ele foi perdendo a consistência física e foi perdendo aquilo que ele estava fazendo de melhor no primeiro tempo. Acho que assim, cara, foram coisas boas, né? E o crescimento do Fortaleza no segundo tempo não é nenhuma novidade em função da como nós tornamos a equipe mais vulnerável. Lucha, boa noite, Ivan Pinhatara, Dimensão Esportiva. Eu queria que você fizesse uma avaliação da dupla de zaga do Corinthians, desempenho... Oi? Da velocidade? Não entendi. Não, uma avaliação da dupla de zaga do Corinthians, né, composta pelo Gil e pelo Murilo, que 2 semanas atrás fazia sua estreia pelo Corinthians. Queria que você avaliasse o desempenho deles dois juntos, sua avaliação no geral. Jogaram bem, estavam bem protegidos também, né? E nós fizemos uma linha de 4 muito fixa hoje. Porque no tempo que nós, na edição da fita, o Fortaleza, ele estrategicamente, ele deixa os jogadores do lado de campo bem abertos e deixa o adversário apoiar com os 2 laterais, às vezes, ao mesmo tempo. E no jogo contra o Fluminense, o lado do campo fica muito aberto para o Fortaleza e ele aproveita muito bem isso. Então eu fiz uma linha de 4 mais fixa e o Rony mais fixo. Para quê? Para na hora que nós perdêssemos a bola, nós não ficássemos vulneráveis. No primeiro tempo aconteceu isso muitas vezes, mas nós estávamos bem postados. E eles também são sempre muito bem postados, com a linha de 4 deles. Então era uma coisa de estratégia mesmo. Então eu achei que a defesa se portou muito bem, as bolas alçadas na área estiveram muito bem. Aí você vai falar o gol do adversário, é virtude dele, não é falha nossa, é virtude do adversário. Mas aí acontece uma coisa boa. Eles pegam a bola, diferente do jogo passado, e vão tentar, vão buscar, né? Então eu achei muito bom. Eu achei que a dupla de zaga jogou bem. Obrigado. Marília Ruiz, Band UOL. Luxemburgo, eu queria saber de você se você, nesses 2 jogos que você teve no Corinthians, você alternou pouco taticamente o time, né? Hoje foi mais um 4-2-3-1, e nesse o Roger Guedes, e na semana passada você teve até o Yuri Alberto. Se você pretende jogar com os 2, e aí não é individualmente, eu estou falando de dupla. Dupla você pode falar, você pode não querer falar individualmente, mas de 2 acho que você pode falar. E se você pretende manter esses 2 volantes jogando lado a lado, você acha que é isso que deu consistência defensiva maior no primeiro tempo de hoje, defendendo com uma linha de 5, outra linha de 4 e só um solto lá na frente? Eu joguei com o Rony preso
e o Matheus pela esquerda e o Fausto pela direita. Então eu não fiz um 4-2, eu fiz o 4-1-4-1 praticamente, porque o Adson e o Pedro voltavam numa linha de 4 junto com o Fausto e com o Matheus. E o Rony ficava por trás. E o Matheus tinha uma liberdade e o Fausto para poder passar e infiltrar. Né? Mas nós tínhamos um meio-campo mais compacto nesse sentido. E já no jogo passado eu joguei com o Maicon, e com o Fausto e com o Juliano por dentro. E com 2 de lado, né? 2 de lados. Diferentemente de que nós jogamos hoje, né? Marília, as situações elas podem acontecer um 4-2-3-1, pode ser, pode jogar dessa forma, do número, né? Mas quando você dá o pontapé, o 4-2-3-1 vira um 4-3-3. Porque os 2 de lado adianta e aí eles viram o balão para frente, né? E aí quando defende pode ser um 4-1-4-1. Essa variação ela já acontece dentro do jogo de futebol. Por isso ele chegou, porque o Matheus foi o que mais se adiantou, né? E o Fausto foi o que mais recuou, porque o Fausto tem essa característica, o Matheus é mais leve. Então acho que nós estamos assim, progredindo para o jogo passado contra o Del Valle e agora nós estamos progredindo. Mas é só um na frente? Oi? Só um na frente? Não, 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 é só um na frente? Mas quem falou que é só um? Eu só quero saber se vai jogar junto Roger Guedes e Mas Roberto. Eu estou tentando tirar isso de você. Não, você não está tentando, você está afirmando. Não, meu amor, preste atenção. Quando você joga com um atacante, como o Roger, não quer dizer que você não tenha outro atacante. Nós temos o Pedro e tínhamos o Adson, que são 2 atacantes. Agora, se eu colocar o Roger Guedes pelo lado esquerdo, ele continua o Yuri como um atacante com 2 de lado. Entendeu? Né? O Yuri vai ficar. Agora, se você passar hoje por um 4-4-2 com 2 caras na frente, 2 atacantes, isso é uma outra história. Eu acho que 2 hoje enfiados, são poucos times que jogam dessa forma com 2 jogadores enfiados hoje. Boa noite, Vanderlei. Matheus Pojoli, Bate-Fundo Esportivo. Um prazer estar te entrevistando, inclusive. Obrigado. Eu queria te perguntar também sobre a zaga do Corinthians. Antes de você chegar, diversas duplas de zaga do Corinthians foram colocadas em campo. E com você, pela 3ª vez seguida, Gil e Murilo é a zaga do Corinthians. Queria saber de você se dá para afirmar hoje em dia que essa é a dupla de zaga titular do Corinthians. Ali a gente vai ver, né? Porque o Júnior é um garoto também, né? Jogando domingo, quarto domingo, quarto domingo, né? Então, viagem, né? De repente, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas eles cresceram. E o Murilo é um jogador rápido, zagueiro que consegue ter uma recuperação de uma bola que ele está meio mal posicionado, ele consegue superar com a parte física. Eu gosto muito de zagueiro rápido. E nós temos mais o Balduena e temos um zagueiro que eu gostei muito, que é o Bruno. O Bruno é muito bom zagueiro. Eu gosto muito do zagueiro uruguai. O zagueiro uruguai ele tem uma coisa diferente, não sei porquê, mas o Uruguai tem uma coisa de zagueiro diferente. E temos um menino que eu gostei muito, que eu tentei contratar, o Caetano, quando ele estava no CRB, eu joguei com o Vasco e o CRB, ele foi um jogador que tem um passe também que desequilibra todo o time adversário por trás, com uma bola longa, com um passe preciso. Então acho que a gente tem ali uma zaga que a gente pode ir revezando para dar jogo para eles, né? De repente vou jogar com 3, de repente eu posso fazer 3 jogadores e colocar o Murilo mais de lateral, porque ele tem velocidade para jogar de lateral e fazer o 3º zagueiro pelo lado do campo, né? Então, são possibilidades boas, né, que nós temos isso. Lucha, Ricardo X da Rádio Coringão. Depois de uma semana cheia de trabalho, você já havia assumido o Corinthians na semana passada, mas essa semana você teve cheia de trabalho. O que você analisa de ponto positivo e do que essa equipe ainda pode melhorar na sua gestão? Nós temos muita coisa para melhorar. Se falar depois de empate em casa, que nós estamos já no ideal, não, tem muita coisa para melhorar, muita coisa para melhorar. Mas houve um progresso, isso é que é importante. Você vê que um progresso não é só no jogar futebol, não. Tem certas coisas que elas são invisíveis para a parte externa, mas para a gente elas são importantes, né? É uma nuvem negra, uma coisa muito... Né? Nós conseguimos tirar essa nuvem e estamos começando a ter um ambiente mais leve, mais tranquilo, mais com sorriso, né? Com as coisas boas acontecendo, do que aquela coisa só pancada, só porrada, né? Então isso é muito importante para você poder chegar com tranquilidade, poder fluir. Quando você está leve, você consegue fluir muito mais. Quando está tudo pesado, é meio complicado. Então nós estamos começando, através do trabalho, da seriedade, do comprometimento, aí está começando a criar uma situação em que ela é muito importante para o resultado final do trabalho, que são as vitórias chegarem e os objetivos nossos chegarem. Obrigada, Vanderlei. Beleza. A todos que nos acompanharam, boa noite e até a próxima. E aí, Xará? Beleza, meu irmão?